Fala, galera, tudo bom com vocês, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Pessoal, dando prosseguimento, então, ao nosso conteúdo de verbos, tá? Nós estamos indo praticamente para a nossa quarta aula de verbos. Então, certamente vocês vão ter ali um rol, tá? De umas 10 aulas relacionadas a verbos. O que eu quero estudar com vocês hoje, pessoal, sem sombra de dúvida, é a parte aqui dentro denominada formas nominais do verbo, tá? Que nada mais, nada menos, pessoal, no ponto de vista da sintaxe, é o nosso sujeito dito sujeito oracional, tá? Quando o sujeito é a própria oração. Gente, pense comigo aqui, tá? Então vamos lá para sintaxe. Pessoal, o que é, ou vou fazer melhor do que isso, tá? Deixa eu só ampliar aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Quando nós trabalhamos, pessoal, a parte de sintaxe, mais necessariamente a localização do nosso sujeito, o que acontece? Nós trabalhamos, pessoal, com 5 tipos de sujeito. Mas o que acontece? Aqui dentro, não necessariamente precisa trabalhar com 5, mas poderia muito bem trabalhar com 6 tipos. Quem são os nossos sujeitos, então? Sujeito simples, o nosso sujeito composto, o nosso sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinencial, o nosso sujeito inexistente, a nossa oração sem sujeito aqui dentro, desculpa, sujeito indeterminado, a nossa oração sem sujeito ou sujeito, então vou colocar aqui ou sujeito inexistente, então 1, 2, 3, 4, 5, e para finalizar, pessoal, o famoso sujeito oracional, tá? Gente, o que é um sujeito oracional? O sujeito oracional é quando o sujeito é a própria oração. Ou seja, resumindo, é quando vocês fazem a pergunta para o verbo, localizam o sujeito e a resposta de vocês tem verbo dentro. Então, pessoal, pense comigo aqui, ó. Pisar a grama é gostoso, tá? Pisar a grama é gostoso. Então, o que vai acontecer? Pessoal, localizei o meu verbo, faço a pergunta para esse verbo agora aqui e localizo o meu sujeito. Que é gostoso? Resposta, pisar a grama. Que é gostoso, pessoal? A grama? Não, né? Que é gostoso é pisar na grama. Então, o que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Vocês têm agora aqui, na resposta, não apenas o a, não apenas o grama, mas sim pisar. Pisar é verbo. Tanto é verdade que ele está aqui, pessoal, na forma no infinitivo. Então, o que acontece, gente? Acontece que a partir de agora, vocês estão lidando, sim, com um conteúdo, pessoal, denominado de sujeito. Então, sujeito oracional. Ou seja, é quando a tua resposta vier com o uso de o uso de um verbo junto, que é o caso aqui dentro, tá? Então isso aqui, pessoal, para nós é um sujeito oracional, tá? Gente, esse conteúdo, pessoal, aqui que vocês estão estudando, as formas nominais dos verbos aqui dentro, a gente pode também dizer, lá na parte de substantivo, que tem um processo chamado processo de substantivação. O que é o processo de substantivação, gente? Pensem comigo. Pisar a grama é gostoso, vocês têm a presença aqui dentro, pessoal, de 2 verbos. Então, é uma frase, uma oração extremamente curta. Então, essa oração, ela sendo tão curta do jeito que ela é aqui dentro, o que a gente faz? A gente faz um processo chamado processo de substantivação. Então, é pegar aquela quantidade exagerada de verbo e transformar em um substantivo, tá? Então, claro, obviamente, o exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui dentro é um exemplo em que eu não posso fazer essa transformação aqui dentro
justamente porque eu estou transformando ele num sujeito oracional. Mas não quer dizer que eu não possa fazer um processo de substantivação. Pisar a grama é gostoso. Então, como é que eu poderia colocar aqui dentro para vocês como um processo de substantivação? Pisar a grama, eu teria que transformar a frase, já não daria, tá? Então, teria que ser um outro verbo para acontecer esse processo de substantivação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui dentro, gente, um processo de substantivação. Só um minuto, pessoal, que eu vou pegar um exemplo para vocês aqui, que é um exemplo, pessoal, de substantivo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo de processo de substantivação. Aqui, gente, achei, tá? Então, deixa eu ver se eu acho um verbo. Locução, substantivação, tá? Pessoal, olhem aqui um exemplo, tá? Vou trazer esse exemplo aqui para vocês do processo de substantivação, tá? Até não precisaria nem olhar na gramática, posso trazer um exemplo que eu sempre uso em aula, tá? O olhar dela me fascina. Pessoal, o olhar dela me fascina. O que está acontecendo agora aqui dentro, pessoal? Está acontecendo um processo chamado processo de substantivação. Por que substantivação, pessoal? Pensem comigo. Fascina vem do verbo fascinar. Beleza, tranquilo. Outra coisa importante, olhar é verbo aqui dentro. Então, vocês têm a presença aqui dentro, pessoal, de dois verbos. Mas o que aconteceu agora nesse contexto? O que aconteceu nessa frase aqui? Vocês tiveram agora aqui dentro, gente, a introdução do elemento o. Esse o, portanto, substantivou esse elemento que para nós, nas 10 classes de palavras gramaticais, é verbo. Então, aqui dentro vocês tiveram um processo de substantivação. Tá? Um processo de substantivação. Claro, pessoal. Obviamente, o que eu estou estudando com vocês a partir de agora são as formas nominais dos verbos, que nada tem a ver com o processo de substantivação. O processo de substantivação é algo natural que a gente vai fazendo ao longo de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, a gente tende a fazer esse processo de substantivação não apenas com verbo. A gente pode fazer com quem? Com numeral, desculpa, numeral. Isso, numeral. A gente pode fazer com adjetivo, a gente pode fazer com uma locução adjetiva, a gente pode fazer com pronome, a gente pode fazer com verbo, tá? Então a gente pode fazer, pessoal, inclusive com preposição, com advérbio, com prefixo, com sufixo. Ou seja, qualquer classe de palavra gramatical, qualquer prefixo, qualquer sufixo, desde que eu tenha os elementos necessários para que haja o processo de substantivação. Lembrando que quem substantiva na língua portuguesa, pessoal, são os artigos, tá? Então, eles fazem o processo de substantivação. Outra coisa importante, tá? Lembrando que sempre são substantivo? Não. Porque vocês têm que se lembrar daquela regrinha que eu falei do substantivo barra adjetivo ou adjetivo barra substantivo. Então, ali dentro tem uma sacada. O grande homem foi ao baile, o homem grande foi ao baile. Quem é quem nessa passagem? Quem é substantivo, quem é adjetivo? Quem é adjetivo e quem é substantivo? Então, a regra é usar o que é e a regra é usar o que são. O grande que é homem, não dá. O homem que é grande, tá? Então, atentem, pessoal, cuidem, porque os conteúdos, eles vão se mesclando, eles vão se linkando, tá? Num sistema harmônico aqui dentro, tá? Então, leitura a partir de agora, pessoal. Então, as formas nominais dos verbos, os quais se comportam como nomes em certos contextos, no sentido, pessoal, de exercer o quê? Funções próprias de substantivo, tá? Por isso que é formas nominais, tá? Ó, pisar a grama
é expressamente proibido, pessoal. O que é expressamente proibido? Pisar a grama. Então, vocês vão perceber agora aqui dentro que pisar a grama é, para nós, sim, um sujeito oracional. Por que é um sujeito oracional, pessoal? Porque dentro da tua resposta, dentro da tua formulação para localizar um sujeito, tu tem verbo. Já não é mais o João comprou balas. Porque quem é que comprou balas? João. Bom, João é um substantivo, um nome próprio. Beleza. Dentro da minha resposta, não tem verbo. Mas a partir de agora, eu vou ter verbo dentro da minha resposta, tá? Tranquilo, pessoal? Foi? Olha o próximo exemplo, pessoal. O garoto veio em minha direção correndo. Gente, seguinte. O correndo para nós aqui dentro, muitos vão olhar ele como um gerúndio, NDO. O garoto veio em minha direção correndo. Correndo denota, sim, pessoal, uma ação, né? Então, se ele vem em minha direção, ele está praticando o ato de correr até chegar a mim. Mas olhem agora aqui dentro, pessoal. Assim como o advérbio, que exerce a função sintática de adjunto adverbial, sim, porque o advérbio, dentro das classes de palavras gramaticais, ele é advérbio, e dentro da sintaxe ele exerce a função de adjunto adverbial, de lugar, de afirmação, de modo, de negação, de intensidade. O gerúndio equivale a ele. O garoto veio em minha direção correndo. Quem é que estava correndo, pessoal? Ele quem? O garoto. Pois exerce a função de adjunto adverbial, de modo na referida frase. Pessoal, então pensem comigo, esse correndo agora aqui dentro passou por um processo também denominado processo de substantivação. Na verdade, não era nenhum processo de substantivação, né? Um processo aqui dentro onde ele passa a ser um adjunto adverbial. E mais, esse correndo aqui é ele, né? Então, olhem a característica aqui dentro, pessoal. Por isso que é sempre importante, por isso que é uma coisa que eu sempre saliento para vocês aqui dentro, que a gente deve cuidar o quê, pessoal? Que a gente deve cuidar não ficar decorando, tá? A gente tem que compreender a língua portuguesa justamente porque tem alguns momentos em que aquele verbo não passa mais a ser verbo, em que aquele nome, talvez ele tenha uma outra função, uma outra classe, um outro sentido que não aquele primeiro, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque a língua portuguesa, muita gente tende a partir de uma premissa de decorar. Não, não se decora, se compreende, tá? Outra coisa importante, pessoal, 4.6.12. O que é o nosso infinitivo? O nosso infinitivo, pessoal, é a forma não flexionada do verbo. Então, o que eu trago aqui dentro? Eu trago 3 verbos simples, terminados em ar, terminados em er e terminados em ir. Quando ele tiver a marcação terminada em ar, terminada em er e terminada em ir, pessoal, aqui dentro para nós, o que vocês já podem deduzir? Vocês já podem deduzir que ele é, sim, verbo. Ah, Fabrício, mas eu tenho um exemplo de mulher. Pessoal, qual a diferença de cantar para mulher? Cantar eu consigo conjugar e mulher eu não consigo conjugar. Eu mulho, tu mulhas, ele mulha? Não dá. A diferença é eu consigo conjugar e o outro eu não consigo conjugar, tá? Porque mulher termina em ER, tá? Então essa é a diferença. A conjugação ou a não conjugação. Se tu não consegue conjugar, ele não é verbo, ele é uma outra classe de palavra gramatical que não verbo, tá? Então, vocês vão perceber aqui dentro, pessoal, que esse conteúdo praticamente é uma cópia, gente, uma cópia lá das vogais temáticas de primeira conjugação, vogais temáticas de segunda conjugação e vogais temáticas, pessoal, de terceira conjugação. Ou seja, esses verbos aqui, gente, eles ainda não sofreram alteração, eles ainda não têm a interferência do tempo e o modo verbal. Estão nessa forma pura, essa forma primitiva, tá? Outra coisa importante foi o que eu falei para vocês na aula anterior. Quando vocês estiverem lidando com o presente do subjuntivo, vocês cuidem bastante.
Porque o presente do subjuntivo, pessoal, do verbo cantar, fica que eu cantei. Então, sempre quando vocês tiverem a vogal temática, pessoal, de primeira conjugação, ar, no presente do subjuntivo, vai ficar er ou vai ficar ir. Tá? Sempre quando vocês tiverem a segunda e terceira, er ou ir, vai ficar ar. Olha aqui, verbo morrer. Morrer é segunda, que eu morra. O verbo deitar, primeira, que eu deitei. E lembrando também, pessoal, no vídeo anterior, quando eu trabalho com o pretérito imperfeito, deixa eu só olhar, pretérito imperfeito, com pretérito imperfeito do indicativo, que a marcação é com ia e a marcação é com vá, ali dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer, pessoal, que a depender da vogal temática, se ela é de primeira, assume a função de vá. Então, cantar, eu cantar, vá. Morrer, eu morri, a. Ou assume a segunda e assume a terceira, tá? Então, atentem e cuidem para isso aqui, pessoal, tá? É uma coisa extremamente importante para vocês, tá? Bem importante. Olhem aqui, pessoal. Vou trazer um exemplo para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar em sinônimos, tá? Sinônimo. Opa, sinônimo não. Conjugação do verbo, tá? Então, pessoal, vou conjugar um verbo agora aqui. Vocês vão perceber que no presente, ó, verbo cantar. O que acontece com o verbo cantar, pessoal? Pensem comigo o seguinte, tá? Só para vocês entenderem como é que esse presente do subjuntivo, ou presente subjuntivo, só para vocês entenderem como é que essa forma no infinitivo ela é importante, tá? Então vocês vão perceber agora aqui dentro que é o verbo cantar. O verbo cantar, pessoal, ele terminou agora aqui dentro em qual conjugação? Em qual vogal temática? Ele terminou na vogal temática de primeira conjugação. Todo mundo está enxergando agora aqui, ó. Tá no infinitivo, indiscutivelmente. Se é primeira conjugação, pessoal, o que vai acontecer no presente do subjuntivo? Ele vai para a segunda ou vai para a terceira? Então, vamos olhar lá, presente do subjuntivo. Tá? Então, indicativo, vamos olhar o presente. Ó, eu coloquei para vocês aqui dentro, pessoal, verbo cantar. Então, vai ficar agora aqui dentro que eu... Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou só jogar um pouquinho mais para cá. Ah, tá aqui. Opa, peraí que eu não conjuguei ele ainda. Aqui, pessoal, tá? Ó. Então, vocês vão perceber a partir de agora, gente. Aqui, pessoal. Que eu cante, tá? Ó. Que eu cante, ó. E, 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 e. Então, vocês perceberam agora aqui dentro que essa vogal temática de primeira conjugação assume a segunda ou a terceira? Por que eu digo a segunda ou a terceira? Porque vai depender do verbo. Então, se a vogal temática é de primeira conjugação, o presente do subjuntivo ele é feito na segunda ou na terceira. Agora, pessoal, aprendam também. Então, se é pretérito imperfeito do indicativo, ele termina com ia ou termina com vá. Então, o que vocês têm que entender agora aqui dentro? Vocês têm que entender, pessoal, que se vocês não conseguirem localizar quem o infinitivo, vocês certamente vão errar a questão. Então, vocês já sabem que ele pode terminar com ia ou com vá, que são as terminações de existência mola temporais. Então, com vá é o ar, e com ia é o er barra o ir. Aí vai depender do verbo. Então, cantar eu cantava, vender eu vendia, morrer eu morria. Então, vocês vão perceber agora, se a gente colocar no pretérito imperfeito do indicativo ali dentro, vamos colocar? Então, é o verbo cantar.
Então vai ficar eu cantava. Só modificando agora aqui, pessoal, tá? Pretérito imperfeito do indicativo. Deixa eu ver pretérito imperfeito. Opa, tá lá em cima. Pretérito imperfeito. Ó, com vá aqui dentro, tá? Aqui, pessoal. Ó. Ó. Olha aqui. Ó. Tá? Claro, gente, o voz aqui dentro por uma questão eufônica não ficar cantavais, né? Cantáveis. Então eu cantava, tu cantavas, ele, ela cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles, elas cantavam, tá? Então fica vá, 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 vá. Se eu pegar agora aqui, pessoal, o verbo morrer, tá? Vou pegar um verbo agora aqui, vou pegar o verbo morrer. Beleza. Então vocês vão perceber agora que vai mudar essa terminação agora aqui, pessoal. Morrer por eu morria. Ó, olha como já muda a terminação, gente. Olha aqui, pessoal, como já muda a terminação. Então, o infinitivo ele é extremamente importante para conjugar o presente do subjuntivo, com toda certeza. Para conjugar agora aqui dentro a conjugação dos verbos, na primeira, segunda, terceira do singular, primeiro, segundo, terceiro do plural, o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então é extremamente importante, pessoal, tá? Gente, cuida uma coisa importante, pessoal, que ele é classificado aqui dentro em infinitivo impessoal ou infinitivo pessoal. Pessoal, o impessoal é quando não se admite a variação de pessoa. Então, amar, vender e partir. O pessoal, gente, aqui dentro, ele tem como característica pessoal ali, ó, como sujeito uma das pessoas gramaticais, tá? Então, notem comigo a partir de agora. Olha aqui. O impessoal é quando vai ficar redundante, tá? O impessoal é quando ele vai terminar no ar, ele vai terminar no er e ele vai terminar no ir. O pessoal é quando vocês conseguem, ou seja, quando ele vai estar conjugado em um tempo ou modo verbal, tá? Ó, eu não consigo compreender, tá no R, infinitivo impessoal, porque ele não está conjugado. Olha agora, pessoal, eles pediram para participar. Participar não está conjugado. No momento que tu consegue conjugar, ele não passa mais ser, pessoal, infinitivo impessoal. Ele passa a ser infinitivo pessoal. Porque aqui dentro ele vai ser conjugado na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, na primeira pessoa, na segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Tá? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para não dar problema para vocês, tá? Por outro lado, gente, o gerúndio, pessoal. Então, o gerúndio para nós aqui dentro é NDO ou NDA, tá? Pode desempenhar as funções de substantivo, adjetivo e advérbios a depender do contexto que estão inseridos, tá? Como verbo, pessoal, expressa um processo incompleto, prolongado, durativo. Olhem agora, pensem comigo. Ando lutando para mudar minha carreira. Com toda certeza, pessoal, uma locução verbal, porque vocês têm um verbo auxiliar, mais o verbo principal aqui dentro, tá? Então vocês vão perceber agora aqui dentro que eu tenho sim o meu verbo auxiliar mais o meu verbo principal. Então, o meu verbo auxiliar. Opa, deixa eu colocar no de cima primeiro, pessoal. O meu verbo auxiliar mais o meu verbo principal. O meu verbo principal ele tem que estar obrigatoriamente no R, ele tem que estar no NDO ou NDA, ou ele tem que estar no ADO ou IDO. Gente, o gerúndio, pessoal, é um processo incompleto, é um processo prolongado, é um processo durativo. O que que isso representa para nós? Ando lutando é uma coisa que ainda não terminou.
ando lutando é algo que já se iniciou e que está em progressão, que está em desenvolvimento, tá? Então é um fato que anda se propagando ao longo do tempo. Qual o tempo, pessoal? Eu não sei, porque ando lutando, para mim pode ser um dia, para mim pode ser uma semana, para mim pode ser um mês, um ano e assim sucessivamente, tá? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal, para não dar problema, tá? Então, expressa um processo incompleto, vou repetir, um processo prolongado ou um processo durativo, tá? Então, ando lutando para mudar minha carreira, estava lendo um livro maravilhoso ontem à noite, tá? Se eu terminei ou eu não terminei esse livro, pessoal, eu vou precisar de mais elementos aqui dentro para tentar desvendar esse estava lendo. Quando eu coloco estava lendo, primeiro, né, estava lendo um livro maravilhoso ontem à noite, é um passado já concluído. Quando do passado, aqui ele nos diz ontem à noite. Mas que horário? Não nos diz o horário. O que é o ontem à noite? O que a gente entende como noite? Será que é às 6 da tarde? Será que quando o sol se põe? Será que é de madrugada? Se não, eu colocaria de madrugada. Será que são 10 horas, 9 horas, 11 horas? Então tem muita coisa subjetiva. Claro, essa frase aqui é uma frase, pessoal, para explicar justamente o gerúndio. Mas são frases que devem ser, sim, trabalhadas dentro de contexto para que vocês possam entender a complexidade que é isso aqui. Então, quando eu falo, estava lendo um livro maravilhoso ontem à noite, eu sei que o livro era maravilhoso. É um livro que me dá muita vontade de ler. E esse fato aqui é um fato certamente, pessoal, incompleto, porque eu não terminei. Prolongado, com toda certeza. De repente o livro tem 300, 400, 500 páginas. Eu estou lendo esse livro ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Eu estou lendo quando eu posso ler também. Então eu tenho que cuidar. Tranquilo, gente? Outra coisa importante, pessoal, algumas curiosidades em relação ao uso de quem, gente? Ao uso dos nossos gerúndios, tá? Pessoal, esta forma nominal pode e deve ser usada para expressar uma ação em curso, uma ação anterior, posterior ou simultânea. Agora ele está estudando. Então, é um fato que vem acontecendo. Então, se ele está estudando, pessoal, ele não perturba. Porque ele está executando a ação de estudar. O jogador pulou cabeceando a bola. Então, fato, pessoal, uma ação em curso, uma ação anterior, posterior ou até mesmo simultânea. Outra coisa importante, pessoal, com os verbos, cuidem agora. Estar, andar, ir e vir, o gerúndio marca uma ação durativa, com aspectos diferenciados. É bem tranquilo, pessoal. Por que é bem tranquilo? Porque, olha aqui, o mundo está mudando. O mundo já mudou? Não. Então, essa ação é uma ação que vem se projetando paulatinamente, pouco a pouco. Para que a gente consiga entender se o mundo mudou ou não mudou, eu vou ter que demorar um determinado tempo. Qual o tempo? Eu não sei. Porque aí vai depender do mundo e as características que rodeiam esse mundo. As pessoas, a sociedade, o capitalismo, o socialismo, enfim, todo um contexto. Então, o mundo está mudando, pessoal, me dá uma ideia de que uma ação que vem acontecendo. Andei buscando uma pessoa para namorar. Então, andei buscando aqui dentro também é uma ação aqui durativa, tá? Não se explica como tal questão está sendo usada no Brasil. Então, atentem, cuidem, pessoal. Estar, andar, ir, vir. O gerúndio marca uma ação durativa. Pessoal, o gerúndio, para nós, diferente de quem do infinitivo, ele sempre tem que vir amalgado com outro verbo, transformando como consequência numa locução, tá? Então, vocês vão perceber, ó, está mudando, andei buscando, está sendo.
tá? Então, ele serve de verbo principal para o verbo auxiliar aqui dentro. Tranquilo? Foi, pessoal? Para finalizar essa partezinha, então, o que é o nosso particípio? Gente, o particípio é o seguinte. O particípio, pessoal, eu vou gravar um vídeo específico. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade em compreender o que é um particípio e o que é um adjetivo. Porque, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente confundir o sufixo formador de adjetivo com um particípio ado ou ido. Ó, então o particípio ado ou ido é considerado uma forma verbal, pois se assemelha a um adjetivo, variando em gênero, masculino e feminino, número singular ou plural. Por isso que a gente tem essa confusão. Por que essa confusão, gente? Porque a gente pode muito bem falar cantado, cantando, ou deixa eu ver um outro exemplo aqui. João comprou o bolo. O bolo foi comprado por João. Então, Maria comprou o bolo. O bolo foi comprado por Maria. Maria comprou uma maçã. A maçã foi comprada por Maria, tá? Então, a depender, pessoal, do sujeito, aqui dentro vai ter uma relação de concordância. Tanto é verdade que quando se estuda particípio, lá na parte de concordância, vocês vão perceber também que tem o que? A concordância dos particípios. Então, se o teu sujeito está no singular, participe no singular. Se o teu sujeito está no plural, participe no plural. Se teu sujeito é masculino e singular, o participe masculino e singular. Se é feminino e plural, feminino e plural. Então, ele deve concordar, tá? Mas isso aqui, pessoal, eu vou trazer na próxima aula aqui dentro para vocês, tá? Opa, deixa aqui. Certo, gente? Até a próxima aula, pessoal.